meus amores! Como é que vocês estão? Bem, eu espero que todos estejam bem, para que assim, bem animados, como tia Viviane chegou aqui hoje, a gente possa dar início às nossas aulas de terça-feira, tá certo? Nossa aula de hoje é de História e eu já vou pedir para vocês fazerem um favorzinho para a tia, para facilitar a nossa aula. Quero pedir que vocês deem uma pausa no vídeo, pega o seu livrinho, quem ainda não está com o livrinho em mãos, tá bom? E faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, abre o livro na página 364, dá uma lida neste texto, tá? E um pouquinho da página 365, só o finalzinho do texto da página 365. Depois disso, depois de ter algumas informações do nosso texto base, você volta aqui para a discussão, ok, pessoal? Porque aqui tia vai contar para vocês as partes principais do texto. Vai ter uma contação de histórias, tá bom? Então o texto base ele vai servir para vocês terem uma noção do que se trata a aula de hoje, ok, meus queridos? Voltando para aqueles que já fizeram isso, hoje eu quero iniciar a nossa aula com uma perguntinha, tá bom? Vamos ler a perguntinha com tia? A pergunta é a seguinte: como eram as primeiras cidades do Brasil? E aí, vocês já pararam para se perguntar como foi que o Brasil chegou, assim, nesse desenvolvimento que a gente tem hoje, em questão de cidades? Porque vocês sabem que esse ano, como eu já falei várias vezes, nós estamos falando sobre a história do Brasil. Já falamos do descobrimento, aliás, da chegada dos portugueses ao Brasil. Já passamos por aquela parte do Tratado de Tordesilhas, onde foi feito um acordo de divisão do território brasileiro entre a Espanha e Portugal. Tá bom? Já passamos também, já falamos um pouquinho da primeira riqueza que foi encontrada aqui no Brasil, que foi o pau-brasil. Também falamos sobre as capitanias hereditárias, como o rei de Portugal fez todo aquele projeto das capitanias para levar a colonização até a nossa terra. E hoje falamos também, na semana passada, sobre a primeira capital do Brasil. E hoje vamos falar um pouquinho de como foi esse desenvolvimento, essa colonização, tá certo? Como foi que as primeiras cidades do Brasil foram construídas. Então, depois de ler o texto lá da página 364 e um pouquinho da página 365, eu vou aqui falar de uma forma mais dinâmica que vocês possam entender os principais aspectos do texto, tá certo, meus amores? Então, como vocês sabem, e diz também aí no texto informativo de vocês, a ocupação do Brasil começou pelo litoral, por vários motivos. Por exemplo, para o escoamento, como diz aí no texto, de produtos e recursos naturais retirados da colônia, tá certo? E também para servir como proteção para possíveis invasões. As cidades do litoral, as cidades do litoral contavam com porto, onde os navios paravam e ali traziam e levavam mercadoria para o nosso território, tá certo? Então, a ocupação começou pelas cidades onde possuíam mar, praias, porque naquela época os transportes eram o quê? Navios. Então, para facilitar a ida e a chegada desses navios com mercadorias, mesmo trazendo e levando, a ocupação começou pelo litoral, tá certo? Como diz aí no segundo parágrafo do texto de vocês, os portugueses que se instalaram no Brasil, eles construíram as primeiras cidades utilizando materiais que tinham aqui na nossa terra. Por isso que as primeiras construções da nossa terra, do nosso território, eram o quê? Casas feitas de taipa. Que taipa é uma mistura, é uma forma de construção, é um sistema de construção
de casas que é feito com barro, madeira e bambu. Como eles queriam usar os recursos locais, então as primeiras construções foi com esse sistema de construção de taipas, tá certo? As primeiras cidades, elas tinham ruas de terra, pessoal. Não é esse calçamento que a gente tem hoje, não. Eram terra, tá bom? Mas era tudo construído de uma forma organizada. Sobrados, casas, armazéns, cadeia, alfândegas. Alfândega, pessoal, era aquele lugar de inspeção onde eles olhavam, eles inspecionavam bagagens que chegavam e saíam do nosso território, tá certo? Então, as primeiras cidades tinham ruas de terra, como eu já falei, casas, sobrados, armazéns, cadeia, alfândegas e fortalezas. O centro das primeiras cidades foi criado de maneira organizada, sendo estruturado com instituições religiosas, como igrejas, monastérios, além também de prédios governamentais, onde de lá saía todas as ordens de administração política para o território brasileiro, tá certo? Porém, essa organização dessas casas, desses prédios governamentais e religiosos, aquela organização só ficou no centro. Por quê? Com a expansão, com o crescimento, os arredores da cidade começou a ser construído de uma forma desorganizada. Por isso, pessoal, que hoje, quando a gente vai nessas grandes cidades, que foram as primeiras do Brasil, a gente percebe que a organização que tem no centro, quando se trata de construção, não é a mesma quando a gente sai um pouco da cidade, para fora da cidade. Quem já viajou assim para essas grandes cidades entende o que eu estou falando, tá bom, queridos? Então, pessoal, foi assim que o Brasil foi se desenvolvendo, com essa organização no centro, com esses prédios religiosos, governamentais, tá certo? E os arredores não tão bem organizados. Nessas primeiras cidades que foram construídas, moravam europeus, tá bom? Morava também os indígenas, que eram os nativos da nossa terra, e os africanos que vieram para cá para ser escravizados, os escravos africanos. Onde eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a gente vai trabalhar muito ainda com esse tema, tá certo? Dos navios negreiros, dos escravos aqui nas nossas terras. A gente ainda vai falar muito nas próximas aulas, tá certo? Hoje eu quero falar só um pouquinho sobre como foram construídas as primeiras cidades do nosso território, ok? Combinado? Então, nessas cidades viviam indígenas, europeus e africanos. A sociedade que vivia nessas cidades vivia da agricultura, tá certo? Eles viviam da agricultura, já que poucas atividades culturais e sociais eram realizadas. E as atividades culturais que eram realizadas era mais em questão da religião. A gente vai falar como foi que os europeus. Nas próximas aulas também nós vamos falar sobre como os europeus trouxeram outra religião aqui para o Brasil, com as chegadas dos jesuítas também, tá bom, meus amores? E a gente vai caminhar por esse caminho, mais calmo, mais devagarzinho, para que a gente lá na frente não se confunda, não se embaralhe tanto, tá bom, meus amores? E as cidades também, como diz no finalzinho do texto, as cidades também, as primeiras cidades, elas não tinham estrutura de esgoto ou de encanamento de água. A falta de saneamento básico era responsável pela disseminação de muitas doenças na época. Por quê? Os colonizadores, o intuito deles era expandir a colonização nas nossas terras, tá bom? Mas eles não pensaram nessa questão de esgoto,
de saneamento básico, porque os seres humanos, eles têm suas necessidades, não é verdade? Então, eles não pensaram nessa questão de esgoto, de saneamento, e por não ter essas prioridades, muitos problemas de saúde começou a acontecer na população, muitas doenças naquela época, porque não tinha rede de esgoto, tá certo? Não tinha saneamento básico, o saneamento básico que a gente tem hoje, a rede de esgoto, enfim. E com isso, com a falta disso, melhor dizendo, várias doenças aconteceram, ou seja, disseminação. Muitas doenças se alastrou rapidamente pelo território brasileiro, tá certo, meus amores? Então, pessoal, foi assim que foi com esse sistema, foi desse jeitinho que eu contei para vocês aqui na aula, que foram construídas as primeiras cidades do Brasil. Ok, meus queridos? Então, pessoal, depois dessa explicação, eu vou trazer para vocês aqui no vídeo algumas imagens que vocês têm aí no livro, algumas imagens, tá certo? Dessa época do crescimento, da construção das primeiras cidades do Brasil, como eram, para vocês terem uma ideia. Tem no livro também, mas eu vou trazer para vocês agora algumas imagens dessas construções, de como funcionava, de como era a paisagem, para que vocês possam ter uma noção dessas primeiras cidades. Ok, meus queridos? Em seguida, dessa contextualização por imagem, a gente vai para a nossa atividade, que está na página 365, ok, meus amores? É uma atividade com apenas 3 questões. 2, a segunda e a terceira questão, são perguntas pessoais, que você vai responder de acordo com a sua realidade, tá bom? E a primeira é um diagrama, onde vocês vão localizar no diagrama as respostas para as perguntas a seguir, que são 3 perguntas. A pergunta da alternativa A é a seguinte, vamos acompanhar com tia. O que as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife tinham em comum durante o período colonial? Essas cidades são as cidades litorâneas. Então, lá no primeiro parágrafo, diz que as cidades do litoral contavam com algo em comum. Então, se for necessário, releiam o texto, tá bom? Se possível, assistam esse vídeo novamente para quem tiver dificuldade na hora da resolução da atividade, tá bom? Para que não reste dúvida. Então, pergunta da alternativa B. Vamos ler com tia? Que nome se dá à técnica de construção de casas que usa barro e armação de madeira ou bambu? Eu falei muito bem sobre esse sistema de construção. Quem prestou atenção na aula vai saber responder facilmente, tá bom, meus queridos? E por fim, a última pergunta da questão 1. Pergunta o seguinte: qual é o nome da instituição religiosa localizada nos centros das cidades? Então, isso aí tá tudo no texto, tá tudo na aula que tia deu, tá bom, meus amores? E vocês vão localizar essas 3 perguntinhas aqui no diagrama. As outras 2 perguntas são de acordo com a realidade de vocês. Então, finalizou o exercício, manda a foto, manda o feedback para a tia corrigir sua atividade, corrigir os errinhos ortográficos. Prestem atenção na questão de letra maiúscula no início das frases, ponto final no final das frases, tá bom, meu amor? Toda frase se inicia com letra maiúscula e o resto nós vamos corrigindo no decorrer do que vocês forem me mandando, tá bom? Eu espero que vocês tenham um dia de ótimos estudos, que fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. Na próxima aula teremos muita coisa. Continuaremos contando a história de como tudo começou, do Brasil, como tudo começou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!